Aqui não tem nenhum preterido e nenhum predileto. Nós somos todos filhos amados de Deus. O que falta para o ser humano é reconhecer isso e se voltar para o Senhor. Mas você que já está aqui, que já conhece a Deus, se desenvolva nesse relacionamento com Deus. Procura conhecer a palavra, porque você não precisa de um intérprete oficial para você entender a Bíblia. Abra a Bíblia, começa a ler e começa a pedir: Senhor, abra o meu coração, revela-me o teu querer, fala comigo nesta palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus vai falar com você, você vai crescer em maturidade, você vai crescer em relacionamento com Deus, você vai crescer em espiritualidade e você vai conhecer verdadeiramente o coração de um pai que cuida, que vela e que zela pela tua vida. Terceiro lugar, Davi via Deus como doador da alegria. Amados, Neemias falou assim: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Olha o que ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Gente, Davi foi um poeta. Davi foi um homem que por diversas vezes ele sentou, compôs hinos, tocando aquela harpa, e muitas das vezes, eu tenho certeza que por causa da perseguição de Saul, muitas das vezes por causa dos seus pecados, porque Davi foi um homem que ele foi um exímio líder, mas ele foi um péssimo pai de família. Se você vê a história de Davi, Davi teve 8 mulheres. Quando ele morreu, tiveram que pagar 2 concubinas para esquentar o homem, porque não tinha uma mulher para aquecer. Por quê? Porque durante toda a sua vida, ele foi o quê? Criando situações com seus filhos, com a sua esposa. Era o típico líder que se preocupa muito com a sua vida ministerial, mas não se preocupa com a sua vida pessoal. Então, o objetivo de Deus é nos abençoar em todas as áreas, mas precisa haver o quê? Equilíbrio, né? Quando a gente nota que o adolescente está muito rebelde, às vezes briga, às vezes tapa, às vezes bronca, não vai resolver. Às vezes a gente tem que mudar a semente. Às vezes a gente está usando a semente do que muitas vezes da bronca, do puxão de orelha, do castigo. De repente tudo que ele quer é passar um tempo a sós com nós. Às vezes o que ele quer é um diálogo, é dar um passeio. Não é verdade? Ou seja, existem várias situações na nossa vida que é necessário nós termos o quê? Um discernimento. E Davi não tinha esse discernimento. O negócio dele era guerra, matar, conquistar, crescer. E nesse afã, ele foi esquecendo da família. E não podia ver um rabo de saia. Ele viu um rabo de saia e já queria pegar para ele. E nisso ele foi complicando a sua vida. No final da vida, a única mulher que apareceu nos aposentos dele foi Batseba. E sabe para quê? Para pedir a coroa. Queria a coroa para dar para Salomão. Então, fica comprovado o quê? Que ele foi um ótimo líder, mas foi um péssimo pai de família. Então, nós precisamos entender o seguinte, que esse Deus nos alegra, mas é necessário que nós andamos em comunhão com Ele, para que essa alegria seja uma alegria constante. E aqui ele diz no versículo 4, alegra a alma do teu servo. Só pelo contexto aqui, ele devia estar muito abatido. Eu não sei o que ele estava passando, como eu não sei o que você está passando nessa noite também. Queridos, às vezes a gente chega na igreja, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. A alma está angustiada, não é verdade? Todos nós vivemos problemas financeiros, conjugais, familiares, profissionais, ministeriais, que nos aflige a alma. Rebeldia de filho. Problema do carnê que tem que pagar semana que vem, o dinheiro não chegou ainda, né? Às vezes cai lá, o banco faz lambe. São problemas da vida. E nessa hora o nosso coração abate. Se nessa hora nós não tivermos uma palavra de Deus, nós não tivermos a graça do Senhor para levantar o nosso ânimo, muitas vezes a gente se prostra. É por isso que eu digo que perde muito quem fica em casa podendo vir à igreja. Porque na casa do Senhor, queridos, a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Quantas das vezes eu já entrei pela porta da igreja, moribundo, desanimado, triste. Aí vem um louvor que toca no coração. Alguém faz uma oração que parece que ele está orando por você e para você. Depois vem uma ministração, a pessoa nunca te viu na vida, parece que ele está apontando o dedo na tua cara, dizendo, é com você que eu estou falando. Né? E quando vem a palavra, aí fecha. Né? Aí chega no final do culto, você fala, você nem lembra mais para onde que a tristeza foi, para onde que a angústia foi, porque a Bíblia diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. E aí você recebe uma palavra no tempo de Deus, aquilo faz uma diferença, meu amigo.
Aquilo faz uma diferença, meu camarada. Então perde muito quem não entende isso, né? Vai fazer o quê? Cada um é cada um. Agora, Davi entendia que Deus era doador de alegria. Então, o que ele fazia? Quando ele estava triste, a melhor pessoa para alegrá-lo, né, não é o Tiririca contando piada, e nem o Ari Toledo, era Deus. É na presença dele que eu vou me alegrar. Porque as alegrias aqui da terra, queridos, elas são efêmeras e passageiras. Mas a alegria do Espírito, ela é contínua. Ela é algo que te fortalece no meio das maiores angústias. E em quarto lugar, Davi via Deus como doador de perdão. Olha o que diz o versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Então o que Davi entendia? Ao contrário de muito religioso que fica querendo dourar a pílula, Davi era um camarada cabra macho até para pecar. Porque às vezes esse é o nosso problema. Pecar, todo mundo peca, gente. Agora a gente não pode pecar e jogar para debaixo do tapete. Debaixo do tapete, não. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E nós vimos uma tradição religiosa aí de muitos anos, que o pecado para ser perdoado tinha que ser confessado para o líder. E a gente entende mais do que nunca que líder não tem poder para perdoar pecado. Eu conheço um monte de gente que confessou o pecado para o líder, mas continuou na prática, então não resolveu nada. O pecado só pode ser perdoado e purificado quando é confessado para Deus. A pessoa tem uma dificuldade, lógico, vai procurar a liderança da igreja, vai se abrir, vai ser tratado para ser curado, mas vem cá, se não tratar com Deus primeiro, meu amigo, o pastor não resolve o problema. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender com quem é o nosso relacionamento. Porque às vezes a gente acha que o nosso relacionamento é com uma placa.